Zeca Camargo zomba de Nicolas Ferreira. Ao vivo e sua resposta deixa sua carreira. Em declínio o encontro inesperado. Estúdio fervilhava com a energia que precede grandes confrontos. As luzes azuladas banhavam o cenário moderno do programa Debate Nacional, uma das atrações com maior audiência da televisão brasileira em 2025. A produção havia mantido em segredo os convidados daquela noite, criando um burburinho nas redes sociais. Quando as câmeras finalmente começaram a rodar, o apresentador Carlos Fontana sorriu para a lente principal. Boa noite, Brasil. O programa de hoje promete ser um dos mais comentados do ano. Pela primeira vez, frente a frente, temos o renomado jornalista e crítico cultural Zeca Camargo e o deputado federal mais seguido das redes sociais, Nicolas Ferreira. As câmeras alternaram para mostrar os dois convidados. De um lado, Zeca Camargo, 62 anos, com seu característico óculos de armação, grossa e blazer impecavelmente alinhado, representando décadas de experiência na televisão brasileira. Do outro, Nicolas Ferreira, 29 anos, em um terno azul marinho, com postura confiante de quem está habituado a embates públicos. O contraste não poderia ser mais evidente. O veterano da comunicação tradicional versus o jovem político que construiu sua carreira através das redes sociais. O clima de tensão era palpável, especialmente considerando que, nas semanas anteriores, Zeca havia feito comentários ácidos sobre a nova geração de políticos influenciadores em sua coluna semanal. Nosso tema hoje é mídia, política e influência na era digital, continuou Fontana. Mas antes de começarmos oficialmente, gostaria que nossos convidados se apresentassem brevemente para quem, por algum milagre, ainda não os conhece. Zeca ajustou sua postura na cadeira e sorriu, aquele sorriso característico que milhões de brasileiros conheciam das manhãs de domingo. Boa noite a todos. Para quem viveu em uma caverna nos últimos 30 anos, sou Zeca Camargo, jornalista, crítico cultural e, acima de tudo, um observador atento da sociedade brasileira. Tenho orgulho de dizer que ajudei a construir o jornalismo cultural sério neste país. A câmera então cortou para Nicolas, que mantinha um semblante sereno. Boa noite, Brasil. Sou Nicolas Ferreira, deputado federal pelo estado de Minas Gerais, advogado e, como muitos gostam de frisar, sim, tenho uma presença forte nas redes sociais, porque acredito que a comunicação direta com o povo é essencial na democracia moderna. O apresentador sorriu, sentindo o potencial explosivo daquele encontro. Excelente. Então vamos começar nosso debate sobre como a mídia tradicional e as novas plataformas estão moldando o discurso político no Brasil. O que ninguém poderia prever era que aquela noite mudaria para sempre a percepção pública de ambos os convidados e que as palavras trocadas naquele estúdio reverberariam por semanas nas discussões nacionais. O estopim, a provocação inesperada. A primeira metade do programa transcorreu com relativa civilidade. Os dois debateram sobre o papel das mídias sociais na formação da opinião pública, a responsabilidade de figuras influentes e os desafios da desinformação. Foi quando o apresentador introduziu um bloco sobre autenticidade na comunicação que o clima começou a mudar. Zeca, você que acompanhou a evolução da mídia no Brasil por décadas, como vê essa nova geração de comunicadores políticos que emergiu das redes sociais? O jornalista tomou um gole de água, ajustou seus óculos e sorriu com uma expressão que os telespectadores habituais reconheceriam como o prelúdio de uma análise mordaz. Carlos, eu acho fascinante como evoluímos, ou talvez devolvimos, da era da informação para a era do espetáculo. Quando comecei minha carreira, o objetivo do jornalismo era informar com precisão. Hoje, parece que o objetivo é acumular seguidores a qualquer custo. A câmera mostrou Nicolas levantando levemente as sobrancelhas, mas mantendo a compostura enquanto Zeca continuava. Veja bem, temos agora uma geração de, como posso dizer, políticos performáticos, que descobriram que um vídeo de 30 segundos com uma frase de efeito gera mais engajamento que anos de trabalho sério. Está se referindo especificamente a alguém, Zeca?
Perguntou o apresentador, alimentando o fogo que começava a se formar. Ora, Carlos, não preciso nomear ninguém, mas já que estamos em boa companhia, Zeca virou-se diretamente para Nicolas. Confesso que observo sua carreira com uma mistura de fascínio e preocupação. Fascínio, pela habilidade de transformar indignação em capital político, e preocupação, pelo que isso representa para nossa democracia. Nicolas permaneceu sereno, apenas observando enquanto Zeca continuava. Vejam, não tenho nada contra jovens na política. Pelo contrário, mas existe uma diferença fundamental entre representar ideias e representar um papel, entre defender valores e criar polêmicas calculadas para viralizar. E, francamente, quando vejo vídeos de 15 segundos ditando o rumo das discussões nacionais, me pergunto se não estamos confundindo likes com legitimidade política. O estúdio ficou momentaneamente em silêncio. O sorriso no rosto de Zeca agora tinha um quê de condescendência que não passava despercebido pelas câmeras. E sabe o que é mais curioso? Se perguntarem para seus seguidores qual projeto de lei você aprovou, a maioria não saberá responder. Mas todos se lembrarão daquele momento polêmico, daquela frase de efeito. É isso que chamamos de política hoje em dia? Espetáculo acima de substância? O apresentador, sentindo que havia atingido o ponto de tensão perfeito, interveio. Nicolas gostaria de responder a esses questionamentos? As câmeras focaram no jovem deputado que surpreendentemente sorria com tranquilidade. O Brasil inteiro aguardava sua reação. A resposta que ninguém esperava, Nicolas Ferreira ajustou o microfone preso à sua lapela. Por 3 segundos que pareceram uma eternidade, ele manteve o silêncio, olhando diretamente para Zeca Camargo. Quando finalmente falou, sua voz estava calma, controlada, o oposto do que muitos esperavam. Zeca, primeiro quero te agradecer pela sinceridade. É refrescante ouvir o que realmente pensa, sem filtros, e devo confessar que até concordo com parte da sua análise sobre a espetacularização da política. A resposta surpreendeu Zeca, cujas sobrancelhas se ergueram sutilmente. A diferença é que não vejo isso como um fenômeno exclusivo da era digital ou dos políticos mais jovens. A política sempre foi, em parte, performance. A diferença é que antes o palco era controlado por poucas emissoras e jornais. Hoje o palco é mais democrático, e isso incomoda quem estava acostumado a ser o único com acesso ao microfone. Nicolas fez uma pausa calculada antes de continuar. Você mencionou projetos de lei. Posso listar os 17 que apresentei este ano, os 8 que foram aprovados, incluindo o que amplia a transparência em gastos públicos. Ironicamente, um tema que a mídia tradicional raramente aborda com profundidade. Mas entendo que seja mais fácil focar nos 30 segundos de vídeo que viralizaram do que nos 30 dias de articulação nos bastidores para aprovar uma legislação importante. O deputado então pegou seu celular e o mostrou para a câmera. Sabia que essa conversa eventualmente chegaria a esse ponto, então vim preparado. Tenho aqui um vídeo interessante de 1998, quando você estava no auge da sua carreira. Nicolas fez um gesto para a produção, que em segundos exibiu no telão do estúdio um clipe antigo. Nele, um jovem Zeca Camargo falava sobre a importância de renovar a linguagem da televisão para alcançar o público jovem. A televisão precisa entender que a nova geração consome informação de maneira diferente. Quem não se adaptar vai ficar falando sozinho, dizia o Zeca de 27 anos atrás. Quando o vídeo terminou, a câmera mostrou o rosto de Zeca, visivelmente desconfortável ao ser confrontado com suas próprias palavras. O curioso, Zeca, é que você defendia exatamente o que estou fazendo hoje. Adaptar a comunicação para alcançar pessoas que foram abandonadas pelo formato tradicional. A diferença é que agora você está do outro lado da equação. Nicolas. Inclinou-se para a frente, seu tom nunca elevando-se, mas ganhando intensidade. Sabe qual é a verdadeira diferença entre nós dois? Não é a idade, nem o meio que utilizamos. É que enquanto você fala sobre o povo brasileiro, eu falo com o povo brasileiro. Enquanto você analisa a realidade de um apartamento em uma capital, eu a vivo nas periferias, nas igrejas, nas escolas públicas que visito semanalmente. O estúdio estava em completo silêncio.
Até o apresentador parecia momentaneamente sem palavras. E sobre transformar indignação em capital político? Sim, sou culpado. Sou culpado de me indignar com a corrupção que sangra nossos cofres públicos. Sou culpado de me indignar com crianças sem acesso à educação de qualidade. Sou culpado de dar voz a milhões de brasileiros que se sentiam ignorados tanto pela política tradicional quanto pela mídia tradicional. Nicolas então fez algo inesperado. Tirou seu relógio de pulso e o colocou sobre a mesa. Tenho exatamente 3 minutos e 40 segundos de fala até agora, segundo este cronômetro. Bem mais que os 15 segundos de vídeos que você mencionou. E sabe por quê? Porque, contrário ao que você pensa, não tenho medo de debates longos e aprofundados. O que faço nas redes é apenas a porta de entrada para quem nunca se interessou por política. O confronto se intensifica. Zeca Camargo, visivelmente incomodado, tentou recuperar o controle da narrativa. Bem, Nicolas, você é claramente habilidoso com palavras, devo reconhecer. Mas existe uma diferença fundamental entre popularidade e responsabilidade. Os grandes jornalistas e veículos construíram credibilidade ao longo de décadas com método, apuração e compromisso com a verdade. O que vemos hoje são pessoas dispostas a dizer qualquer coisa para ganhar um clique, um compartilhamento. O jornalista ajustou-se na cadeira, recuperando sua confiança. Você menciona falar com o povo, mas o que realmente vejo é alguém que descobriu como explorar algoritmos e bolhas digitais. É fácil ser popular quando você só diz o que seu público já quer ouvir. Nicolas balançou a cabeça lentamente. Credibilidade, Zeca. Vamos falar sobre credibilidade, então. Nos últimos 5 anos, a confiança do brasileiro na mídia tradicional caiu para menos de 30%, segundo o Instituto Datafolder. Sabe por quê? Porque as pessoas perceberam o abismo entre o que vivem e o que vocês retratam. O deputado tirou outro documento de sua pasta. Aqui está um levantamento independente sobre a cobertura de pautas econômicas nos principais telejornais do país. Em 2024, 78% das matérias sobre iniciativas governamentais que você e seus colegas apoiam receberam um tom positivo, enquanto 83% das iniciativas do campo oposto receberam um tom negativo. Isso é jornalismo imparcial? Ou é ativismo disfarçado de reportagem? Zeca tentou interromper, mas Nicolas ergueu a mão respeitosamente. Só um momento, ainda não terminei. Você falou sobre métodos e apuração. Concordo que são fundamentais. Por isso mesmo mantenho uma equipe de assessores especializados em diferentes áreas, desde economia até saúde pública. Cada posicionamento que tomo é embasado em dados. A diferença é que não pretendo parecer neutro quando não sou. Tenho valores claros e os defendo abertamente. O apresentador Carlos Fontana, sentindo que o debate havia tomado um rumo inesperado, tentou intervir. Interessante este contraponto sobre credibilidade e transparência. Zeca, como você responde a essa questão de que a mídia tradicional estaria desconectada da realidade da maioria dos brasileiros? Zeca sorriu nervosamente. Carlos, essa é uma simplificação grosseira. A mídia profissional tem processos rigorosos de checagem que as redes sociais simplesmente ignoram. O que acontece é que certos grupos confundem crítica com perseguição e fatos com opinião. Processos rigorosos de checagem? Nicolas questionou, levantando as sobrancelhas. Como o caso da semana passada em que seu próprio programa divulgou dados completamente equivocados sobre o desmatamento e depois publicou uma correção minúscula que ninguém viu. Ou devemos falar sobre aquela entrevista editada de forma tendenciosa que gerou um processo por calúnia contra sua emissora? O estúdio ficou tenso. A câmera mostrou o rosto de Zeca, onde um leve rubor começava a se formar. Olha aqui, deputado. Zeca elevou o tom pela primeira vez. Erros acontecem no jornalismo, e quando ocorrem são corrigidos. Isso é diferente de construir uma carreira inteira em cima de polêmicas calculadas e discursos inflamados. Erros acontecem. Nicolas concordou calmamente. A diferença é como lidamos com eles. Quando eu cometo um erro, sou crucificado por semanas na sua mídia. Quando vocês cometem, é apenas um percalço jornalístico. 2 pesos, 2 medidas.
O momento da virada, o clima no estúdio estava eletrizante. O apresentador, Carlos Fontana, percebendo que tinha em mãos um dos debates mais acalorados que seu programa já exibiu, decidiu jogar mais lenha na fogueira. Vamos mudar um pouco o foco. Zeca, em sua coluna da semana passada você escreveu que políticos influenciadores como Nicolas representam um retrocesso perigoso na qualidade do debate público. Pode elaborar? Os olhos de Zeca brilharam com a oportunidade. Com todo prazer, Carlos. O que vemos hoje é a substituição do debate de ideias por performances emocionais. É muito mais fácil fazer um vídeo chorando sobre um problema do que apresentar soluções viáveis para ele. É mais simples atacar adversários com frases de efeito do que construir consensos necessários para o avanço social. Ele se virou diretamente para Nicolas, agora sem disfarçar o tom condescendente. Sei que isso pode soar como um dinossauro falando, mas existe uma razão pela qual sociedades desenvolvidas valorizam instituições sólidas e debate qualificado acima de espetáculos emocionais. A democracia não é um reality show, deputado. Não deveria ser decidida por quem grita mais alto ou tem a melhor edição de vídeo. O sorriso no rosto de Zeca era de alguém que acreditava ter encurralado seu oponente. A câmera cortou para Nicolas, que permanecia com expressão serena e pensativa. Zeca, começou o deputado com voz calma, vou contar uma história que nunca compartilhei em público. O estúdio ficou em completo silêncio. Em 2015, eu era apenas um estudante de direito que acompanhava seus programas. Acreditava que figuras como você representavam o auge do jornalismo cultural brasileiro. Cheguei até a escrever um e-mail para a produção do seu programa sugerindo uma pauta sobre o impacto da cultura pop na formação política dos jovens. Nicolas fez uma pausa, seus olhos fixos em Zeca. Nunca recebi resposta. Não apenas daquele e-mail, mas de dezenas de tentativas de diálogo com veículos tradicionais. Foi quando percebi que para pessoas como eu, jovens de origem simples, com visões que desafiavam o consenso estabelecido, não havia espaço nos microfones controlados por pessoas como você. O deputado então tirou do bolso um pequeno caderno surrado. Este foi meu primeiro diário de ideias. Comecei a escrevê-lo quando percebi que precisaria criar meu próprio caminho para ser ouvido. Enquanto você falava para milhões do conforto de um estúdio, eu gravava vídeos no meu quarto com uma câmera emprestada. Ele folheou algumas páginas antes de continuar. A ironia, Zeca, é que você me acusa de simplificar o debate, quando foi exatamente a complexidade artificial criada pela mídia tradicional que afastou milhões de brasileiros da participação política. Vocês criaram uma linguagem propositalmente complicada, um clube fechado onde apenas iniciados podiam opinar. Nicolas levantou-se e caminhou até o centro do palco, um movimento inesperado que fez os câmeras rapidamente se reajustarem. Você fala de sociedades desenvolvidas, com suas instituições sólidas, mas sabe qual é a realidade do Brasil profundo? A realidade de Dona Maria, que acorda às 4 da manhã para trabalhar e nunca entendeu por que seu salário mal cobre as contas, apesar de todos os comentaristas econômicos na TV explicarem com gráficos bonitos. O deputado então se virou para a câmera principal, falando diretamente com os milhões de telespectadores. É para essa Dona Maria que eu falo, em uma linguagem que ela entende, sobre problemas que ela vive. E sabe o que descobri? Que Dona Maria é muito mais inteligente do que os especialistas pensam. Ela não precisa de termos rebuscados para entender que está sendo enganada por um sistema que foi construído para servir a poucos. Voltando-se para Zeca, Nicolas concluiu: então sim, Zeca Camargo, eu faço vídeos que as pessoas assistem, até o final. Uso uma linguagem que ressoa com quem foi ignorado pela comunicação sofisticada que você tanto preza. E se isso está transformando o debate público, talvez não seja porque eu o esteja rebaixando, mas porque, finalmente, estamos incluindo vozes que vocês nunca consideraram dignas de serem ouvidas. O golpe final Zeca Camargo parecia genuinamente afetado. Pela primeira vez naquela noite, sua postura de superioridade intelectual mostrava rachaduras. Ele ajustou os óculos,
num gesto nervoso que os espectadores habituais raramente presenciavam. Nicolas, você constrói uma narrativa comovente de outsider contra o sistema, mas convenientemente ignora que hoje é parte da elite política do país. Tem milhões de seguidores, aparece em rede nacional e possui recursos que a tal Dona Maria jamais sonharia em ter. O jornalista tentou recuperar o controle, sua voz agora mais firme. E mais ainda, você simplifica questões complexas como se tivesse todas as respostas. O mundo real não funciona assim. Problemas sociais, econômicos e políticos têm nuances que não cabem em vídeos de 1 minuto. Esse é o perigo que represento. Nicolas assentiu lentamente, como quem reconhece um ponto válido. Tem razão em um aspecto, Zeca. Hoje não sou mais aquele jovem com uma câmera emprestada. Tenho privilégios e responsabilidades que me fazem repensar cada palavra que digo. A diferença é que nunca esqueci de onde vim, nem para quem trabalho. O deputado então fez algo inesperado. Pegou seu celular e mostrou a tela para Zeca. Esta é uma conversa de WhatsApp que tive ontem com a dona Josefa, uma senhora de 67 anos da periferia de Belo Horizonte. Ela nunca teve acesso a um político antes de mim. Nas suas próprias palavras, nunca achou que alguém importante se importaria com os problemas do meu bairro. Ela me enviou fotos do posto de saúde local que está sem médicos há 3 meses. Ontem mesmo, encaminhei o caso para o Ministério Público e para a Secretaria Estadual de Saúde. Nicolas guardou o celular e continuou. Para cada vídeo de 1 minuto que você critica, existem horas de trabalho real que você nunca verá. E sabe por quê? Porque seu círculo social, sua bolha informativa, nunca incluiu as donas Josefas deste país. O deputado então olhou diretamente para a câmera principal. Isso me leva ao ponto crucial desta conversa. Por décadas, pessoas como Zeca Camargo definiram o que era cultura relevante, quais vozes mereciam ser ouvidas, quais pautas eram dignas de atenção. Eles eram os gatekeepers, os guardiões dos microfones. E quem estava fora desse círculo, privilegiado, silenciado. Nicolas fez uma pausa dramática antes de continuar. O que mais incomoda não é que políticos como eu usem as redes sociais. É que agora o monopólio da narrativa acabou, e quando um monopólio acaba, quem se beneficiava dele naturalmente se ressente. Zeca, visivelmente incomodado, interrompeu. Isso é uma simplificação absurda. O jornalismo profissional sempre teve como missão dar voz aos sem voz, fiscalizar o poder. Fiscalizar qual poder, Zeca? Nicolas cortou com precisão cirúrgica. Porque nos últimos 30 anos, vi muita fiscalização de certos políticos e quase nenhuma de outros. Vi reportagens investigativas devastadoras contra alguns empresários e silêncio ensurdecedor sobre outros. O deputado então se dirigiu ao apresentador. Carlos, com sua permissão, gostaria de mostrar algo que a produção preparou a meu pedido. Com a aquiescência do apresentador, o telão do estúdio acendeu novamente. Desta vez, mostrava uma compilação rápida de trechos de programas e colunas onde o próprio Zeca Camargo havia feito comentários condescendentes ou depreciativos sobre expressões culturais populares, religiosas ou tradicionais ao longo dos anos. Esse tipo de música é para quem não desenvolveu senso estético mais refinado. É assustador como o brasileiro médio ainda se apega a essas superstições medievais. A cultura de massa do interior representa o atraso que precisamos superar. Quando as luzes se acenderam novamente, o estúdio estava em completo silêncio. O rosto de Zeca Camargo havia perdido toda a cor. Zeca, Nicolas disse com voz surpreendentemente gentil. Não estou aqui para te cancelar ou te humilhar. Estou aqui para mostrar que durante décadas, pessoas como você definiram quem merecia respeito cultural e quem não merecia. Quais vozes eram sofisticadas e quais eram popularescas. Qual religião era espiritualidade elevada e qual era superstição. O deputado se levantou e caminhou em direção a Zeca, estendendo a mão. O Brasil está mudando, Zeca. Não porque políticos como eu apareceram, mas porque finalmente pessoas que foram silenciadas têm ferramentas para falar. E elas não estão pedindo permissão aos antigos guardiões dos microfones.
O desfecho inesperado, um silêncio atordoante, tomou conta do estúdio. O apresentador Carlos Fontana, percebendo o momento histórico que se desenrolava diante das câmeras, não ousou interromper. Zeca Camargo olhava para a mão estendida de Nicolas, seu rosto uma mistura complexa de emoções. Após o que pareceu uma eternidade, Zeca se levantou e apertou a mão do deputado. Quando falou, sua voz não tinha mais o tom de superioridade de antes. Você tem razão em muitas coisas, Nicolas. Talvez eu tenha me tornado exatamente o tipo de guardião de portões que eu criticava quando era mais jovem. Um murmúrio surpreso percorreu o estúdio. Ninguém esperava essa concessão do veterano jornalista. Comecei minha carreira querendo revolucionar a forma como falávamos de cultura no Brasil, continuou Zeca. Queria incluir vozes diferentes, derrubar preconceitos. Em algum ponto do caminho, talvez eu tenha me tornado parte do sistema que queria mudar. Nicolas assentiu respeitosamente. É o que acontece com muitos de nós quando nos tornamos parte de instituições poderosas. É um risco que eu mesmo enfrento todos os dias. O apresentador, sentindo a mudança na dinâmica, interveio. Estamos presenciando um momento raro na televisão brasileira. Um debate onde ambos os lados reconhecem a complexidade do outro. Zeca, como você vê essa nova paisagem midiática após esta conversa? Zeca parecia pensativo, como se realmente estivesse reavaliando posições cristalizadas há anos. Acho que preciso repensar algumas coisas, Carlos. Não concordo com tudo que Nicolas disse ou representa, mas percebo que talvez eu tenha me fechado em uma bolha tão impermeável quanto as que critico. Ele se virou para Nicolas. Você me fez lembrar de algo que aprendi no início da minha carreira. Que a arrogância é o primeiro passo para a irrelevância. Nicolas sorriu genuinamente. Zeca, discordamos em muitas coisas e provavelmente continuaremos discordando. Essa é a beleza da democracia. O problema nunca foi a discordância, mas a pretensão de que apenas um lado tinha legitimidade para participar do debate. O deputado então se dirigiu diretamente ao público. Para quem está nos assistindo, não acreditem cegamente em mim, nem no Zeca, nem em ninguém que se apresente como dono da verdade. Questionem, pesquisem, formem suas próprias opiniões. A democracia sobrevive da divergência respeitosa, não da concordância forçada. Zeca, para surpresa de todos, completou. E não se limitem a consumir apenas o conteúdo que confirma o que vocês já pensam. Desafiem-se. Foi o que deixei de fazer em algum momento, e esta noite me mostrou o quanto perdi com isso. O apresentador, Carlos Fontana, visivelmente emocionado com o rumo inesperado do programa, concluiu. Em meus 25 anos de televisão, poucas vezes presenciei um debate que começou com tanta tensão e terminou com tanto respeito mútuo. Nicolas, Zeca, muito obrigado por nos proporcionarem não apenas um programa memorável, mas uma lição sobre como o diálogo ainda é possível mesmo em tempos de polarização extrema. Quando as câmeras finalmente cortaram para os comerciais, a equipe de produção irrompeu em aplausos espontâneos. Algo raro havia acontecido naquele estúdio, um verdadeiro encontro de ideias onde ambos os lados saíram transformados. Epílogo. O impacto duradouro nas semanas seguintes, o debate entre Nicolas Ferreira e Zeca Camargo se tornou um fenômeno cultural. Trechos do programa viralizaram em todas as plataformas, especialmente o momento em que Nicolas confrontou o jornalista com suas próprias palavras do passado e a inesperada admissão de Zeca sobre sua bolha informativa. O impacto na carreira de ambos foi imediato e profundo. Para Zeca Camargo, o debate marcou um ponto de inflexão. Sua coluna semanal na edição seguinte surpreendeu leitores habituais com o título O Dia em que Fui Forçado a Olhar no Espelho. Nela, o jornalista fazia uma autocrítica sincera sobre como havia se distanciado de grandes parcelas da população brasileira e como isso afetara sua capacidade de interpretar o país real. As redes sociais que ele tanto criticava viram um Zeca diferente nas semanas seguintes. Ele começou a interagir com seguidores, aceitar críticas e, mais importante,
visitar lugares e conversar com pessoas que antes não faziam parte de seu radar. Sua audiência, que vinha em declínio constante há anos, começou lentamente a se recuperar com este novo Zeca, mais humilde, mais aberto e surpreendentemente mais relevante. Para Nicolas, o debate consolidou sua posição não apenas como um fenômeno das redes sociais, mas como um comunicador capaz de dialogar em qualquer arena. Contrariando expectativas de seus críticos, ele usou a nova visibilidade não para intensificar ataques, mas para propor diálogos com figuras de diferentes espectros políticos. Em seu podcast, 2 semanas após o debate, Nicolas refletiu. O que aconteceu naquele estúdio foi muito maior do que uma vitória pessoal minha ou uma derrota do Zeca. Foi uma demonstração de que é possível romper bolhas. Prove que você assistiu até o final e gosta do deputado Nicolas Ferreira. Deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.